dia. O resto da Peppa Pig foi encontrado no churrasco do vizinho. Cavalo é preso após dar coice em viatura em Vazilândia. Preso por dirigir bêbado, transportava porco em cadeira de bebê. Grupo de estudantes de medicina veterinária foi encaminhado à delegacia após arrumar briga no Brutus. Médicos veterinários avaliam a atividade antihelmíntica e toxicidade do extrato aquoso de Xenopode ambrosióide em cabras. Isto hoje, no Jornal do Produtor. Estamos aqui hoje com os médicos veterinários doutora Barrigudinha Celeda e doutor Ácido Acético. Eles fizeram uma pesquisa inovadora com cabras. Doutores, me fala um pouco sobre essa pesquisa sua. Bom dia, Jacinto Leite. Bom, nosso estudo teve como objetivo avaliar a atividade antihelmíntica e a toxicidade do extrato aquoso das Xenopodium ambrosióides em nematóides gastrointestinais de cabras. E como foi feito esse estudo, doutor Ácido? Boa noite, Jacinto Leite. Então, em vivo, 30 cabras foram naturalmente infectadas com GINS e dividimos em 3 grupos. O grupo 1, tratado com uma dose AIC ambrosióide, 700 mg por quilo, durante 8 dias. O grupo 2 era o positivo controle, tratamos com uma dose única de fosfato levamisole, 6,3 mg por quilo. E o grupo 3 não avaliada, foi nosso controle negativo. Aí nós avaliamos através da contagem de ovos, culturas fecais e contagem de cargas de verme pós-mortem. Avaliamos clinicamente e laboratorialmente para detectar efeitos tóxicos associados com o tratamento. Então, doutores, o que acontece se essas cabras forem infectadas por esses parasitas? Bom, Jacinto, esses parasitas gastrointestinais, eles restringem a produção dos pequenos ruminantes, né? Resultando em baixa produtividade devido ao menor consumo da ração. Também a perda de peso, diminuição da fertilidade, diminuição da produção de leite e maiores taxas de mortalidade. E quais medidas de controle podem ser tomadas? Ainda estamos investigando medidas de controle alternativas para diminuir o desenvolvimento de nematódios, que são resistentes a antihelmínticos, e essas medidas incluem o uso de plantas medicinais, como Xenopodium ambrosióides, também conhecida como mastruz popularmente. Muitas propriedades medicinais dessa planta se devem ao ascaridol. Quais foram os métodos utilizados? O nosso estudo primeiro passou pelo Comitê de Ética Animal, né? Foi aprovado o uso de animais na nossa pesquisa pela Escola de Medicina Veterinária da FUNORTE. Obtivemos 8 kg de folhas secas de plantas cultivadas a temperatura ambiente e trituramos em um aparelho misturador 64 litros de água destilada. Foram acrescentados à mistura e foi submetido à misturação mecânica por um período de 24 horas. Em seguida, houve a filtração. Foi obtido um total de 40 litros do filtrado, que foi uma alicota liofilizada de 200 ml para uso em ensaio in vitro. As coletas foram amostras fecais de cabras naturalmente infectadas com GIN, com 81% de aemoncos, 14% de esofagostomo e 5% de triconstrôngilos. Na sua cultura fecal, né? A recuperação dos ovos foi realizada usando 10 gramas de fezes homogenizadas, como foi dito pelo meu colega, com água destilada e filtrada através de peneiras de 1 milímetro, 155 ou 25 micrômetros. A suspensão dos ovos foi distribuída em placas de 96 poços e volumes iguais de extrato diluído em água destilada. Foram adicionados em concentrações de 4, 2, 1, meio e 0,25 miligramas por ml, né? Em cada placa, controles negativos e positivos foram incluídos, contendo água destilada e albendazol, na dosagem de 0,025 miligramas por ml, respectivamente, né? Após a incubação das placas em um forno a 24 graus Celsius durante 48 horas, a solução de iodo de Lugol foi adicionada para parar a reação. E todos os ovos e larvas foram contados.
No teste de citotoxicidade, a cultura de células vero foi mantida no RPMI tampão, suplementado com 10% de soro equino fetal e antibiótico na dosagem de 100 unidades internacionais por ml de penicilina G e 100 mg de ml de Streptococcus a 37 graus em uma incubadora com CO2, né? Após 24 horas, o meio de cultura foi removido e substituído por extrato aquoso de Xenopodium ambrosióides, diluído em RPMI também. Então, utilizamos postos de controle, células não tratadas e depois testamos-as. Os animais foram submetidos a exame clínico diariamente. Seguimos os seguintes padrões: linfonodos, condição geral, cor de mucosa ocular, temperatura corporal, coração, frequências respiratórias e motilidade ruminal. Os diferentes gêneros dos nematódios foram identificados pelas larvas que estavam presentes nas células fecais. Amostras de sangue foram coletadas da veia jugular e armazenadas em tubos de vácuo contendo EDTA para gerar hemograma e determinar proteínas plasmáticas. Quais foram os resultados obtidos com essa pesquisa? O extrato aquoso inibiu a incubação de ovos GIM em cabras dependentes da concentração. A porcentagem média de inibição variou entre 8,7% a 100%. Maior que 90% de eficácia foi observado na concentração de 4 mg por ml e o controle positivo não diferiu. No primeiro dia, os valores de AST do grupo 1 foram significativamente maiores do que os outros grupos. O teor de ureia diminuiu significativamente e diferenças dos níveis da enzima GGT entre os grupos foi observada nos dias 0 e 9 do período experimental. Mucosas pálidas, edematosas, linfonodos superficiais, abomartite aguda e subaguda, enterite hemorrágica foi observado também. Alterações nos rins, 2 animais do grupo 3, controle negativo, também apresentaram esteatose hepática leve e difusa. Em cada grupo, pelo menos um animal apresentava abomasite linfocítica, com 4 animais do grupo 1 sofrendo desta condição. O aquoso não teve nenhum efeito no número de ovos e apenas resultou em um efeito parcial nas larvas L3 e um efeito reduzido em nematóides adultos, né? Esses resultados demonstraram a baixa eficácia do extrato de mastruz em contato de GIMs, pois um produto só é considerado antihelmíntico quando a taxa de redução é menor ou igual a 90%. E essa baixa eficácia do extrato de mastruz em vivo pode ser atribuída à ação de micro-organismos no rumen, que agem diminuindo os constituintes químicos ativos do mastruz, né? A diferença observada in vitro e in vivo pode ser explicada pelo fato de que o ensaio in vitro, o extrato entra em contato direto com o parasita, né? Além disso, as lesões observadas no trato gastrointestinal dos animais durante a necrópsia são consistentes com infecções por GIMs, né, por GNIs, e não sugere sinais de que o extrato da planta tenha causado toxicidade para esses animais. Então, Jacinto, em toda essa pesquisa, a gente concluiu que o extrato aquoso ambrosióides tem alto efeito ovicidas em GIMs de cabras in vitro e baixa toxicidade para as células vero in vivo. Não foi eficaz contra o ovo e o estágio adulto dos gêneros Haemoncus, Oesophagostomum e Trichostronchus. Entretanto, eficácia moderada foi encontrada para larvas de terceiro estágio dos gêneros Oesophagostomo e Haemoncus. Sinais de toxicidade não foram observados em cabras tratadas com extrato aquoso de C. ambrosióides. Com isso, finalizamos aqui a nossa entrevista com o especialista. Obrigado pela atenção de todos e tenham um bom dia.